Ok, então vamos lá. Bom, mais uma vez, a gente está iniciando mais uma palestra. Hoje o tema continua sendo, os livros do Kardec. Só lembrando, nós não passamos a lista, né? Poxa vida, depois era legal passar, né? Para a gente sortear o livro, mas depois a gente passa. Só lembrando, né? Esse ciclo, ele começa com as obras do Kardec e vai abranger todas as obras do seu Oswaldo. Então isso a gente vai estar ficando com esse ciclo até setembro. E qual é a intenção disso? Primeiro é deixar claro, demonstrar para todos que o programa é único. O programa divino de informações da restauração das verdades divinas é único. Ele começou com Kardec, lá no século XIX, e se estendeu até o século passado com o mesmo Kardec reencarnado. Então o objetivo nosso é deixar patente isso, não existe divisão, né? Além do que demonstrar que este programa, esta programação, ela foi pré-concebida, ela foi planejada para que fosse desse jeito. Nós estamos analisando a obra do Kardec primeiro, e é importante a gente ressaltar e lembrar que hoje, em 2010, depois da gente já ter tido contato com toda a obra que o seu Oswaldo deixou, em termos de informações, de aprofundamento, numa outra linguagem, né, mais atualizada, quando nós pegamos uma obra como a do Kardec, ou de qualquer outro escritor espírita, do século passado, do século anterior, claro que a gente vai notar uma série de informações não erradas, né? Mas colocadas de uma forma que para a época tinha que ser daquele jeito. Ou porque as condições sociais, políticas, filosóficas, intelectuais faziam com que fosse assim, exigiam com que fosse assim, né? Ou porque nós, humanidade, ainda não estávamos preparados para ouvir uma série de coisas. Então, quando vocês lerem, porque eu recomendo que vocês leiam, né? Se por um lado isso acontece, a comparação com a obra do seu Oswaldo, a gente sente a grande diferença, né? Por um outro lado, quando a gente começa a ler a obra e procura se situar no momento que ela foi escrita, em que condições ela foi escrita, quais os objetivos, né, que estavam por trás do Kardec e do todo o plano espiritual para a realização daquela obra, aí a gente consegue avaliar com um pouquinho mais de realidade a grandiosidade da obra, né? Então, quando vocês lerem este livro e os outros, porque a gente recomenda que leia, é muito interessante ler sim, o próprio seu Oswaldo, ele dizia, leiam tudo o que puder, né? Leiam tudo o que puder, porque o conhecimento ele confere autoridade. Então leiam, vocês vão verificar que realmente a obra ela foi escrita por alguém diferenciado, né? Todo mundo aqui que falou sobre os livros de Kardec, desde a primeira pessoa que foi a Tânia, né? O Sampaio ele falou do contexto histórico, mas a Tânia foi a pessoa que falou sobre o Kardec. A partir daí, todos que falaram procuraram ressaltar a grandiosidade do espírito, né? E eu vou procurar, no dia de hoje, claro, falar sobre o livro, mas eu não vou me preocupar muito, eu não me preocupei muito em ficar entrando em muitos detalhes. Alguns detalhes eu vou falar, até porque são importantes que a gente saiba, né? São importantes que a gente tenha em mente até para as próximas palestras. Mas algumas coisas eu vou pular porque eu vou ressaltar mais a inteligência do Kardec, né? As sacadas que ele teve, como ele construiu o livro, quais eram os propósitos dele quando ele escreveu esse livro, né? Então, O Céu e o Inferno, ele foi escrito em 1865. E o Kardec, ele utilizou uma forma de escrever o livro que foi uma forma comparada, né? Ele fez um exame comparativo entre as religiões, como ele coloca aí, né? As doutrinas sobre a passagem da vida corporal, da vida espiritual, mas na verdade, quando ele fala que as doutrinas, ele focou
essencialmente na Igreja Católica. Isso aí já é um ponto para a gente pensar, porque ninguém pode imaginar que o Kardec não conhecia todas as iniciações antigas, né? Tudo aquilo que havia acontecido, ou havia sido entregue no mundo pelos grandes vultos. Mas ele não faz menção a isso neste livro. Tanto que, ao ler o livro, quem ler o livro e fala assim, pô, mas ele vai falar sobre o céu e o inferno, mas ele fala muito pouco sobre o céu e o inferno. Ele dá poucos detalhes, ele não fala da diagramação, ele não entra nesse ponto. Ele não fala dos céus, ele fala de planetas, a gente vai ver mais à frente, né? Mas isso teve um objetivo, sim. Um dos objetivos era que a Igreja Católica era a que mandava, principalmente na região que estava Kardec, que era a França e a Europa. Então, ali, quem seguia alguma religião, ou quem era adepto de alguma religião, era adepto da Igreja Católica Apostólica Romana. E quem não era, era adepto do que estava sendo divulgado como positivismo, que estava caminhando para o materialismo de forma equivocada. Então o Kardec ele se preocupou muito com a Igreja Católica Apostólica Romana e se preocupou muito com o que ele chama aqui no livro os pagões, né? Aqueles que se dizem ateus, aqueles que se dizem materialistas, mas que na verdade a gente vai verificar que não é isso que eles dizem, né? Os materialistas ou os ateus. O que eles dizem é isso que a Igreja Católica define, ou isso que a Igreja Católica informa para a gente, não faz sentido, nisso daqui eu não acredito. Se esse daqui é o Deus, se esse Deus, a Igreja Católica, é o Deus que eu tenho que acreditar, então eu não acredito em Deus. Então é isso com que o Kardec se preocupou, em escrever um livro que sensibilizasse ou que fizesse pensar esses dois públicos, aqueles que se diziam cristãos e aqueles que se diziam pagãos ou ateus. E ele faz isso de forma comparada, porque ele vai usar textos antigos, e aí quando ele faz referência aos pagãos, ele fala dos historiadores, e a gente vai ver um pouquinho, e quando ele fala do cristianismo ou do catolicismo, ele usa um texto, uma pastoral escrita no ano anterior, em 1864, por um monsenhor, um arcebispo Gosset, de Reims. E esse arcebispo, em 1864, ele escreve essa pastoral exatamente por causa do Espiritismo, para combater o Espiritismo, para combater as comunicações, para combater os planos espirituais. E aquilo tornou-se o documento da Igreja. Então o Kardec, ele se baseia, ele toma como referência esse documento, né, que seria a visão da Igreja, e em cima dele faz todas as comparações, ele tece algumas ironias, é muito interessante, porque aí a gente vê a inteligência e a sutileza com que ele escreve. E ele se vale também de muitos textos bíblicos, tanto que esse texto pequenininho aqui que está em francês, né, que eu botei uma flechinha aí, esse texto aqui, que eu botei uma flechinha, diz o seguinte, isso está em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que ele coloca esse texto na capa do livro? Por que ele pega esse texto do Ezequiel, que é um texto que fala, que o que ele quer dizer é assim, eu não quero que o ímpio, ou eu não quero que o pecador desapareça, né? Que ele suma. Na verdade, eu quero que ele se converta. Eu quero que ele repense, que ele se conscientize. Por que ele coloca esse texto? Exatamente porque a Igreja Católica, como a gente vai ver, define o conceito de céu, inferno, de penas futuras, né? Que traz esta ideia de que uma pessoa, um espírito, uma pessoa, alguém que tenha cometido um erro, ou seja, um errado, e desencarne, morra, ele vá para o inferno e nunca mais ele vai conseguir se recuperar.
E a Igreja Católica usa os mesmos textos que o Kardec está usando para demonstrar, mas não é isso que os profetas, o Velho Testamento diz a respeito daqueles que querem se regenerar. Então, essa forma de escrever o livro é muito inteligente, porque ele usa os próprios textos da Igreja para mostrar os paradoxos, as contradições, as incoerências da própria Igreja. E o livro se divide assim. A primeira parte, ou a 80% do livro, é o que ele chama de doutrina, são 11 capítulos. Claro, eu não vou ler os 11 capítulos, senão a gente vai sair daqui amanhã cedo, mas eu vou passar por todos os principais itens. E na segunda metade do livro, ele escreve casos, depoimentos, relatos, experiências. De quem? De espíritos que se comunicaram. Então a gente vai ver, e eu para variar, né, marquei tudo no meu livro que eu esqueci no carro. A gente vai ver, e eu, se der tempo eu vou ler, dois textos que eu separei, que ele divide essa segunda parte do livro com depoimentos do que ele chama espíritos felizes. Todos que desencarnaram estão do outro lado, né? Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e espíritos que passaram por expiações terrestres. E isso também tem o objetivo dele fazer isso. Mas vamos por parte. A primeira parte do livro, que são esses capítulos, quando a gente olha a estrutura, a gente também precisa pensar e entender por que o Kardec estruturou desse jeito. Ele coloca lá o porvir e o nada, é um capítulo do livro, né? O porvir e o nada, e a gente vai ver por quê. O temor da morte, que é uma coisa que afligia todos na Europa do século XIX, como aflige todos os do século XXI, que é hoje. E ele vai dizer por que as pessoas têm o temor da morte, e ele vai falar por que os espíritas não têm, ou não deveriam ter, porque na verdade também tem. Então ele vai falar por que os espíritas não têm o temor da morte. Vai falar sobre o céu. Então, né, olha a sequência que ele faz. Ele fala do porvir e o nada, que é o quê? Qual a expectativa nossa? Qual é a expectativa de nós encarnados? É que um dia nós iremos desencarnar. Essa é a expectativa mais certa para a vida de qualquer um de nós. Um dia nós iremos partir desta para outra, né? Muitos falam partir desta para melhor. Tomara, mas para outra com certeza. Então ele coloca o porvir e o nada, porque essa expectativa ela existe. Aí ele coloca o temor desse fato, porque vai acontecer de qualquer maneira. Aí ele coloca o céu, o inferno e o purgatório, que é onde a religião da época, e olhem, onde a Igreja Católica de hoje, que é a religião que ele se refere lá, é a Igreja Católica, onde a Igreja Católica de hoje diz para onde vão os espíritos depois de desencarnarem ou morrer. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Então ele coloca lá o céu, o inferno, o purgatório. Aí ele coloca a doutrina das penas eternas, e aí ele explica um pouquinho o que são essas penas eternas para a religião católica e como isso é contraditório com tudo que está escrito em todos os livros utilizados pela Igreja Católica ou por todos os historiadores, que não faz sentido nenhum, né? As penas eternas, né? Uma pessoa, um espírito que desencarna com pecado, entre aspas, né? Tendo cometido desvios, ficar no inferno até o dia do juízo final. Só que um detalhe, ninguém diz quando é esse dia. Sabe por quê? Porque ninguém sabe. Sabe por quê? Porque não é assim que funciona. Mas a Igreja Católica dizia isso lá, naquela época, e diz isso hoje ainda. E a gente vai ver como ele trata com ironia alguns textos dessa pastoral do Monsenhor Gosset. Aí ele fala as penas futuras. Aí ele fala, segundo o Espiritismo, como é que funciona esse mecanismo para o Espiritismo? Os anjos, por que ele fala dos anjos e dos demônios?
Porque o espírito, quando não está vivo, encarnado, quando ele não está nesse plano, para a igreja, ou ele é um anjo, né? Ou ele é um demônio. Ou ele é um espírito que está num desses 3 lugares com uma condição a ser definida, que eles também não sabem, e ninguém sabe. Então ele vai falar um pouquinho disso, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. E mais uma vez, por que ele fala isso? Porque essa mesma pastoral lá do Monsenhor combatia as manifestações espirituais em nome da igreja. Então ele coloca um item específico no livro e cita textos dessa pastoral e refuta as colocações desse Monsenhor e dá a explicação do Espiritismo. E da proibição de evocar os mortos, que é outro texto também nessa pastoral. Por que eu estou demorando um pouquinho para entrar no livro? De novo, muito interessante a gente observar da forma com que Kardec estruturou os temas do livro. Muito interessante a gente observar de por que o Kardec escreveu esse livro com esse título naquela época. Toda a obra do Kardec, ela serviu naquele tempo para introduzir uma doutrina nova. Num momento onde ninguém naquela região falava ou de espírito, ou de reencarnação, ou de vida depois da morte, ninguém falava naquela região. Né? Ou se falava do catolicismo, ou se falava do positivismo / materialismo. Então é interessante a gente ir captando essas sacadas que o autor teve de como estruturar o livro, e aí a gente vai passar em como ele abordou os temas. Então, no capítulo que ele fala do porvir e o nada, ele fala sobre o materialismo. E aí ele cita o niilismo, né? Niilismo vem do termo nihil, que significa nada. E que é o nada. E aí ele fala um pouco da tendência da época de algumas pessoas, de algumas filosofias, caminharem nesse sentido, né? Não crerem em que existisse nada que fosse diferente da matéria, aproveitarem o tempo, desenvolverem todas as suas atividades com base no aqui e no agora, porque o futuro ninguém sabe. E ninguém tinha resposta. Mas não é que ninguém tinha resposta, é que a resposta que existia, ela não era razoável, coerente, inteligente, não fazia sentido, que é a resposta da Igreja Católica. Aí ele coloca 2 outras doutrinas aí, né? Uma que é a absorção no todo e o panteísmo, que ele passa rapidamente. Que uma é parecida com a outra, mas tem uma diferença. Essa absorção no todo, que na época, creio eu, deveria ser um movimento específico, dizia que todos nós somos partículas de Deus e que depois voltamos a Deus e perdemos totalmente a nossa individualidade. E por que ele colocou essa em relação ao panteísmo? Porque o panteísmo é quase isso, né? O panteísmo tem uma pequena diferença. O panteísmo ele diz que tudo o que existe é Deus. Né? Tudo o que existe é Deus. E nós somos partículas de Deus. E que a inteligência de tudo quanto existe está nesse tudo que é Deus. Não existe um princípio único inteligente que tenha gerado tudo isso. Então essa é a grande diferença. Mas ambos, ele coloca assim, mas tanto um como o outro, ele remete ao mesmo lugar, que é nada. Ninguém sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque em ambos perdemos a individualidade. Nós perdemos a consciência. Nós perdemos uma característica que é uma das mais importantes para o espírito e para a alma, que é o progresso. Então, prestem atenção em algumas palavras, porque assim, ele vai falar muito de progresso ao longo do livro. Ele vai falar muito de trabalho ao longo do livro. Ele vai falar muito de comportamento ao longo do livro. Porque a doutrina espírita, quando ela foi apresentada, lá na Europa, principalmente, ela não afetou somente a igreja.
né? Ela não confrontou somente a instituição religiosa, ela confrontou todos, filósofos, movimentos sociais, ela confrontou o poder temporal, né? Quando você fala de reencarnação, você fala de responsabilidade, você fala de utilizar bem os bens do mundo, você fala que se você não fizer bem, você vai estar mal do outro lado. Então, ele tinha um contexto complexo para introduzir a doutrina espírita. E eu já não estou falando do livro só não, estou falando de toda a obra dele. Precisava ser muito inteligente para desenvolver e definir qual seria a melhor abordagem. E o Kardec fez isso. E ele diz que esses dois, estão totalmente fora, não fazem sentido, tanto o materialismo e o niilismo quanto o panteísmo, não fazem sentido em relação àquilo que até intuitivamente cada um de nós espera ou imagina, porque todos nós vivenciamos para melhorar, para progredir. E a individualidade da alma é que o Espiritismo trará como a informação correta, a informação sobre como funciona esse mecanismo de evolução na humanidade. E ele coloca um texto que diz assim, falando sobre as religiões. Se a religião, apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem, tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer. E ele crerá, desde que se lhe dê o pábulo, a sustentação, né, espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais. Kardec, vamos lembrar, né, ele era um cientista, ele era pedagogo, ele era professor, ele era um homem formado pela ciência do mundo. O que ele quis dizer aqui? Se as religiões tivessem não ficado apartado, colocado de lado a evolução científica, mas tivesse reconhecido que a evolução científica faz parte da evolução humana, os homens não teriam motivos para não crer nas coisas divinas. Porque as informações que eles teriam recebido a respeito das coisas divinas seriam coerentes com tudo aquilo que nós, humanidade, temos observado em termos de evolução da ciência, do conhecimento, de tudo que existe. Em função dessa dicotomia, em função desse distanciamento, é que o homem fala, nesse tipo de informação espiritual eu não acredito. Se é isso que é Deus, eu não acredito. Se é isso que é o céu, eu não acredito. Se é isso que acontece com o espírito depois que eu desencarno, eu não acredito. Eu prefiro acreditar naquilo que eu vejo. Aí entra o positivismo. Eu prefiro acreditar naquilo que eu testo em diversas condições e comprovo. Aí a gente vai ver, poxa, por isso que o Kardec no final do livro, ele colocou uma série de relatos, de experiências de espíritos que desencarnaram, que era exatamente para corroborar para os pagãos, para os cientistas, para os ditos materialistas, que o que ele estava fazendo não era uma religião, era uma ciência. E ele tinha todas essas experiências que foram obtidas através de médiuns em diversos lugares, de formas diferentes, então não havia uma tendência ou um viés para comprovar tudo isso. Então, esse tipo de sutileza, de detalhe que é muito interessante ler na obra do Kardec, ou no livro, né? Essa forma como ele construía as informações, essa forma como ele construía os capítulos e dizia o que ele queria dizer e passava uma visão nova a respeito de uma doutrina que para a época era nova. Isso é uma outra coisa interessante também, porque na verdade o que o Espiritismo entregou não era uma coisa nova no planeta, e o Kardec sabia disso. Mas ele não se valeu dos conhecimentos dos grandes iniciados. Ele não menciona aqui os conhecimentos dos grandes iniciados a respeito de reencarnação, de céu, de plano espiritual. Ele não menciona exatamente, provável, né? Aí a minha dedução, para não dar margem
a que os religiosos questionassem e que os pagãos ou materialistas também questionassem e não prestassem atenção. Então ele se utilizou exatamente aquilo que a sociedade, né, que era o status quo da época. Religião, Igreja Católica Apostólica Romana, positivismo, materialismo, aquilo que as pessoas conheciam de ciência. E ele era um homem da ciência, então ele podia falar com propriedade. Na sequência ele vai falar sobre o temor da morte. E nesse capítulo, ele desenvolve o raciocínio dizendo que todos, né, toda a humanidade, sempre teve um sentimento inato de futuro. Independentemente de conhecimento, independentemente se esse futuro é de 1 ano, 10 anos, 20 anos, ou de encarnações, intuitivamente a gente sempre pensa, a gente sempre planeja, né? A gente sempre acredita que vai ter tempo para frente para fazer as coisas. Então, por que ele estava dizendo isso? Exatamente para dizer, para introduzir depois. Com a morte, o espírito continua. A vida não cessa. Existe a imortalidade. Ainda que esse conceito seja intuitivo, né? Ele existe. Mas lá atrás, nos primórdios da humanidade, o amor à vida e a falta de informação, né? Intuitivamente, se a gente sabe do futuro, intuitivamente também a gente briga pela sobrevivência. E a falta de informação fizeram com que a humanidade olhasse muito para o lado material, olhasse muito para as suas necessidades, né? E desenvolvesse um apego a tudo isso, o que é natural. E isso vai criando uma forma de pensar, isso vai criando um hábito de pensar, que depois não é fácil de se deixar, né? A gente gosta, né? O espírito, quando ele está encarnado, ele gosta de estar encarnado. Ele se esquece das vidas anteriores, né? Ele se apega à família, aos amigos, dependendo da condição, ele passa uma vida boa, muito boa, se apega, né? Aí na hora de falar, não, mas tudo bem, agora vamos para outra, ele fala, poxa, agora, né? Se foi numa crescente, não era tão depois melhor, ele fala, pô, mas logo agora que eu casei, logo agora que eu tive neto, sempre tem um logo agora, mas agora que eu mudei de casa. Então isso é natural, né? E esse apego, se por um lado, lá atrás, fez com que o espírito desse planeta aprendesse a valorizar a vida, também criou esse hábito, né, esse vício de você ficar apegado às coisas da carne. E a falta da informação, e também a informação distorcida, não contribuiu para que isso ao longo do tempo caminhasse em paralelo com a evolução intelectual, científica, né, dos espíritos desse planeta. Mas mesmo assim, esse sentimento intuitivo de imortalidade, ele sempre aconteceu. E ele coloca um texto do livro que diz assim: para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para despreender-se da matéria. Agora, isso só vai acontecer com a evolução do espírito, né? Com a capacidade de se pensar, de se raciocinar, combinado com as informações que a gente recebe dos grandes vultos que encarnaram no planeta, combinado com o exercício da revelação e as informações que a gente recebe do plano espiritual. Agora, se tudo isso é truncado, o espírito ele fica caminhando de forma capenga. Além disso, se dentro desse contexto, religiões, instituições humanas são formadas com outros interesses, isso vai acabar acarretando para o espírito uma visão, uma concepção totalmente distorcida a respeito dos objetivos que a ele cabem enquanto espírito, né? De qual é o papel dele enquanto encarnado. E aí é óbvio, se ele tem a encarnação, ele tem a vida que ele está como única coisa palpável, concreta, ele vai se apegar à vida mesmo e depois vai temer o desencarne,
né? Então, ele desenvolve esse raciocínio para dizer, o temor à morte, em função de tudo o que aconteceu com essa humanidade, ele é compreensível. Mas nós estamos numa condição hoje de pensarmos a respeito e de questionarmos essas ideias. Principalmente porque quando a gente olha do lado da igreja, a igreja ela vai desenvolver um raciocínio que não faz sentido, né? Você morre, ou você está condenado eternamente a sofrer, ou você vai para um purgatório e fica dependendo das orações das pessoas que estão aqui para decidir o teu futuro, ou você vai para o céu, e ele coloca assim, ou você vai para o céu, um local onde os eleitos gozarão por toda a eternidade de uma beatitude contemplativa. Então a forma dele escrever também é muito interessante. Ele fala, é isso de alternativa que eu tenho para depois que eu desencarnar, depois que eu morrer? Poxa, aí não é à toa que todo mundo tem medo de morrer mesmo, né? Se eu olhar para o que me dizem que vai acontecer comigo. Aí ele raciocina e conclui o seguinte: este estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso. Nem a instintiva ideia de progresso, única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. Então, outra coisa que ele coloca importante aí nas entrelinhas, né? Ele fala assim, a única forma de você ser feliz é se você progredir, é se você evoluir, se você sentir isso, né? É isso que ele quer dizer aqui. Custa crer que só por haver recebido o batismo, o selvagem e ignorante, de senso moral obtuso, esteja no mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de ciência e moralidade práticas. Estes raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. Então ele era extremamente preciso, às vezes irônico, e ele cutucava sempre que ele podia o poder temporal, religioso, aí na época que era a Igreja Católica, né? E aí ele vai dizer no outro item o seguinte: não dependendo, que é em função de tudo que a Igreja pregava, né? Não dependendo da felicidade futura do trabalho progressivo na Terra, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, olha lá o ritualismo, práticas exteriores, e a possibilidade até de comprar a dinheiro indulgência. Indulgência, contribuição, dízimo, tudo isso, né? Até de comprar a dinheiro sem regeneração de caráter e costumes. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, todos os pecados que você cometer, afrontar a lei o quanto você quiser. Se você tiver dinheiro, se você fizer uma adoração, se você fizer uma contribuição, você consegue se regenerar? É nisso que vocês querem que eu acredite? Era isso que ele estava dizendo. É nisso que vocês querem que eu acredite? Sem regeneração de caráter e costumes, dão aos gozos do mundo o melhor valor, é claro. Se eu posso fazer tudo o que eu quero, se eu tenho dinheiro, ainda depois alguém vem e fala para mim, todos os teus pecados estão perdoados. Pô, eu vou querer outro mundo? Eu quero ficar nesse, o mais tempo que eu puder. Até porque eu não sei o que vai acontecer comigo depois. Ninguém me fala, ninguém me conta. E o que falam não faz o menor sentido. Então essa é a forma como o Kardec ele abordava os temas. E ao mesmo tempo que ele respondia e refutava essa pastoral, né, todos esses textos que esse monsenhor escreveu, ele aproveitava, cutucava os poderosos, porque aqui ele não está cutucando só a igreja. Ele está cutucando quem dava dinheiro para a igreja também. Ele estava cutucando quem pagava para ter um lugar no céu. Ele estava cutucando aquele que ia se confessar e acreditava que realmente, se confessando e contribuindo, ele ficava livre dos seus pecados. Então ele não estava cutucando só a igreja, ele estava cutucando a sociedade. E ao mesmo tempo ele estava introduzindo uma nova forma de pensar, né? Porque não adiantava só ele ficar batendo, ele tinha que entregar outra coisa. Ele não adiantava só ele falar, ó, isto daqui está errado, mas o que está certo? Então ele precisava entregar, ele precisava escrever também o que estava certo. E aí ele vai falar do céu, que é o outro item, né? E ele começa falando do céu e indo lá atrás na história, né? Então,
ele lembra, e olha que coisa interessante, ele fala muito en passant dos 7 céus dos antigos, mas ele não entra no assunto. Porque se ele fosse entrar, ele teria conhecimento e teria material para falar, pegando todas as iniciações. Mas não era esse o objetivo. Então ele passa muito rapidamente, ele cita os 7 céus da antiguidade, fala do céu de Ptolomeu, que era um céu material, fala dos 9 céus dos muçulmanos, também bem en passant. Por quê? Porque o objetivo dele era falar do céu da igreja. Então ele fala do céu dos pagãos, porque afinal de contas nós estamos entre aqueles 2 movimentos, né? O católico e o positivista, o religioso e o materialista. Então ele vai falar dos céus dos pagãos. E é interessante porque quando ele fala dos céus dos pagãos, ele lembra de... Eu vou falar depois, né, mas só para adiantar, ele lembra da Odisseia de Homero e depois de diversos livros que foram lançados na França, que eram as aventuras de Telêmaco, que era um personagem dessa Odisseia de Homero, no qual esse personagem ia visitar os infernos dos pagãos, porque não eram os infernos religiosos. E eu vou ler um texto aqui de como os infernos dos pagãos eram melhores do que os infernos dos cristãos. Ele fala isso, ele fala assim, é incrível, mas os infernos dos pagãos é melhor do que os infernos dos cristãos. Mas ainda voltando ao céu, né? Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. De novo aí o progresso. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, conseguintemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. Ele coloca esse texto porque nos céus da Igreja Católica, dos religiosos, não existe diferença nenhuma. Tanto faz você ser muito inteligente, pouco inteligente, praticar o bem, não praticar o bem, né? Se você estivesse ali, se não fosse para o purgatório e não fosse para o inferno, você ia para o céu. Então, tanto fazia o que você faria. E o que ele está dizendo aqui não é assim. Não pode ser assim, né? Ele coloca muito nesse sentido. Ele fala, não é que ele fala, não é assim. Não faz sentido ser desse jeito. As refutações do Kardec, elas são inteligentes porque ele desenvolve todo um raciocínio para dizer, não faz sentido. Né? Pensem direito que vocês vão ver que não faz sentido. E ele dizia assim, a felicidade está na razão direta do progresso realizado. De sorte que, de 2 espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. O que ele estava introduzindo aqui? A condição vibratória, o desenvolvimento íntimo de cada um. Ele falava assim, o céu, na verdade, não é um local. O céu é uma condição vibracional, é um estado de espírito, que é um conceito totalmente diferente do que a igreja e o paganismo pregavam lá na época, né? E aí ele continua. Mas como que isso acontece? Como é que isso, o progresso, a felicidade, essa evolução acontece? Aí ele introduz o conceito de encarnação. A encarnação é necessária ao duplo progresso, moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Então ninguém ganha nada de graça. Ninguém ganha nada de graça. Progresso depende de trabalho. Ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Então, o que ele está dizendo aqui? O progresso se faz e a felicidade ela é atingida quando a gente sente que está progredindo, mas se não tiver trabalho, você não consegue fazer isso.
As coisas não acontecem. Isso só vai acontecer se houver trabalho. Mas você não consegue progredir, ser feliz e trabalhar tudo o que você precisa numa vida só. É necessário você encarnar, desencarnar e reencarnar. Aí ele introduz o conceito da encarnação. E não para por aí. Nem favores, nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito, tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. Ou seja, fora do comportamento correto, o céu não vai existir, o progresso não vai existir, a felicidade não vai acontecer. Então, olha só que interessante, né? Ele vai frontalmente e ele vai colocando, porque, de novo, é importante lembrarmos. Falar de tudo isso agora, em 2010, depois que nós recebemos essa obra maravilhosa entregue por ele na vida de Oswaldo Polidoro, é fácil, ou deveria ser fácil. Né? Deveria ser fácil. Agora, imagine ele lá em 1864, 65 foi esse livro, lá em 1800, no meio do burburinho ainda da Igreja Católica, mandando, a Inquisição ainda existindo, materialista e católico, né, o cristão, como eles falam. Imagina a introdução de tudo isso, a dificuldade, a coragem para fazer tudo isso. E a condição intelectual de conhecimento, porque ele tinha que responder, né? Porque a vida não era fácil, ele escrevia o livro e daí não acontecia nada. Não eram só os religiosos que iam contra. Um monte de gente ia contra o Kardec. Então, se a gente olha hoje e vê esses conceitos, fala, poxa, mas está escrito aí em todos os boletins, em todos os folhetos, em todos os livros. Mas se não tivesse acontecido isso lá, se ele não tivesse preparado o caminho lá, se ele não tivesse introduzido tudo isso lá, como é que iria entregar tudo isso aqui agora? Esse é o programa, né? E esse é um dos objetivos desse nosso ciclo. Fazer essa junção entre os momentos, porque na verdade não foram dois trabalhos, foram dois momentos de um mesmo trabalho, que é o trabalho de restauração. Então, fundamental, e valorizar isso lá do Kardec também faz parte desse nosso trabalho. Né? Então, aqui ele entra no aspecto da justiça divina, e aí ele vai falar do inferno. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Estou mal de tempo, né, para variar. Aí ele entra na questão do inferno. Aqui eu vou dar uma corrida, porque senão a gente tem um monte de coisa legal para falar, eu vou passar. Nos temas, quando ele fala do inferno, e um dos capítulos lá, um dos tópicos do tema inferno é o inferno cristão imitado do inferno pagão. Quando ele compara os dois, ele fala assim, pô, mas é a mesma coisa. Os dois são muito parecidos. E se a gente raciocinar, seria o mesmo. Né? Se a gente olhar lá os historiadores e os pagãos, provavelmente todos os escritores, todos aqueles que falaram a respeito do que era o inferno, eles fizeram por inspiração, mas muito provavelmente também tiveram sonhos, eram videntes, então eles descreveram coisas até que eles viram. O vocabulário, a gente tem que considerar, era um vocabulário da época, a condição de descrição era da época, né? Mas provavelmente eles viam. E quando a Igreja Católica escreve sobre o inferno, ela considera a base essas descrições, porque ela não tem outra referência, já que ela não acredita na comunicação, mas dentro da Igreja Católica também, padres ou alguns outros espíritos também tinham vidência, também tinham sonhos, também viam e também escreviam. Provavelmente escreviam, né? O pessoal era mais reservado, tinha a censura, o pessoal dava uma ajustada, mas estava lá. Quando a gente lê a respeito dos dois infernos, então a gente vê monstruosidades, a gente vê toda essa degradação. Realmente, no plano espiritual, isso pode acontecer. Eles não tinham isso com a riqueza de detalhes que a gente tem hoje. O próprio Kardec, na própria obra do Kardec, a gente não encontra isso na riqueza de detalhes que nós temos hoje. Nós encontramos muitas informações deixadas por espíritos, ditas por espíritos do outro lado em comunicações.
mas às vezes truncadas, né? Tem os casos aí que eu vou ler no final. Às vezes truncadas, às vezes faltando detalhes, né? Às vezes o Espírito não tinha a visão e nem o entendimento para falar sobre aquela realidade. Então nós não tínhamos, ninguém tinha, né? Mas o que é interessante aqui é a afirmação dele, os dois são muito parecidos. E se a gente comparar bem, o inferno cristão é pior do que o inferno pagão. Aí vamos ver rapidamente por quê. Tem um texto lá que diz assim: os bem-aventurados, sem deixarem o lugar. Isso daqui é um texto, por que ele fala que é pior, né? Porque isso aqui é um texto do São Tomás de Aquino, falando a respeito dos cristãos que tinham a oportunidade de ver aqueles pecadores que estavam no inferno. Então, olha como São Tomás de Aquino falava desse estado e desse local. Os bem-aventurados, sem deixarem o lugar que ocupam, poderão afastarem-se de certo modo, em razão do seu dom de inteligência e da vista distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados. E vendo-os, não somente serão insensíveis à dor, olha só, hein? São Tomás de Aquino falando dos espíritos que viam outros sofrer. Não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. Olha que bonito. Para um cristão. Era isso daqui que era a comunicação para o povo a respeito daqueles espíritos que cometeram faltas e foram para o inferno católico, né? Parece na época lá da malhação do Judas lá, né? Graças a Deus isso acabou, né? Não tem mais, mas no passado tinha. Aquilo era uma coisa horrorosa, né? Era uma coisa horrorosa. Ainda bem que acabou. A pessoa acha que ainda bem que não tem mais, mas é isso daqui, né? Todo mundo vendo, todo mundo gostando, todo mundo dando risada, todo mundo batendo, eu também quero bater. Mas a humanidade passou por essa época, né? Não vamos esquecer isso, ele comenta no livro lá também, nos capítulos anteriores. É muito diferente a gente olhar, ele falando na época, e hoje mais ainda, é muito diferente a gente olhar a humanidade hoje e olhar a humanidade na época de Moisés. A capacidade de entendimento, de compreensão, de convencimento, hoje é muito maior daquela época. Imagine naquela época, se Moisés fosse querer convencer todo aquele povo a fazer tudo aquilo que eles fizeram só conversando. Não ia para lugar nenhum. Só respeito à relação do Judas, nesse teve alguma coisa com a relação do Judas lá na Shalom de Série. Só que eles estavam reclamando que ia acabar porque não tinha patrocínio. Não tinha a malhação do Judas? Essas são as distorções históricas e o pessoal faz e não sabe nem porquê, né? Você quer... Não, é uma interpretação. Ele está descrevendo para os fiéis, para os católicos, né, o inferno. E o que acontecia com os pecadores. Quando você olha assim, qual é a intenção dele? A intenção é de medo, né, criar medo, né, para que as pessoas se comportassem direito ou não pecassem. Essa seria a intenção, né? Porque por falta de outro tipo de informação, ou por outras condições, ou você convence pelo medo, que é o objetivo, fala, ó, se você não fizer isso, olha o que vai acontecer com você. É isso que ele está dizendo. E tem muita gente que vai estar olhando o que vai estar acontecendo e vai até ficar alegre, porque você está sendo contra, o Espírito está sendo contra as coisas de Deus, as coisas divinas, as coisas da igreja, de Deus, as coisas da igreja. Então, você vai me perguntar agora, ele escreveu isso porque ele entendia assim? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Agora, qual o contexto? Aí eu não sei. Em que contexto ele escreveu isso? Eu não sei. Mas, querendo ou não, isso é uma opinião da igreja, né? Isso é uma opinião da igreja. E o Kardec, o que ele faz é se valer exatamente daquilo que a igreja publicava, escrevia, para poder falar, olha, mas quem diz isso
ou é a igreja, ou são aqueles tidos pela igreja como com condições para escreverem o que está escrito. Tanto que ele utiliza textos de Isaías, pega partes de Moisés, lá do Velho Testamento, quando ele entende que aquilo lá é importante, até para ir contra aquilo que a igreja pregava. Então ele é muito sutil nessa forma, né? Ele é muito. Eu gostei de ver como ele escreveu. É muito interessante. E ele diz o seguinte: em função de tudo isso, o céu e o inferno estão definidos, né, para as seitas cristãs. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas, senão duas situações extremas: a felicidade perfeita ou o sofrimento absoluto, que é aquilo que eu falei anterior, né? Você tinha um céu que vai a pessoa legal e você tem um inferno que vai aqueles que cometeram pecado. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas passam sem transição à mansão dos justos, ou vão sofrer na vida eterna lá o resto das suas existências. Outra não pode ser a hipótese, dada a crença na sorte definitiva da alma após a morte. Se não há mais de duas habitações, a dos eleitos e a dos condenados, não se podem admitir muitos graus em cada uma, sem admitir a possibilidade de os franquear e, consequentemente, o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. Se há sorte definitiva, não há progresso. Por que ele comenta isso? Porque ele diz assim, olha, é inquestionável que a humanidade vem evoluindo, vem progredindo. E também, por tudo aquilo que ele havia dito, é impossível que as almas que estão aqui hoje e são mais evoluídas não foram anteriormente almas ou espíritos que foram menos evoluídas e progrediram. E por que ele afirma isso anteriormente? Porque ele diz assim: se isto não acontecer, Deus é injusto. Se as almas de hoje são diferentes e mais evoluídas, e são outras que não as almas de antigamente, que eram menos evoluídas, Deus não foi justo, porque fez umas mais inteligentes e outras mais burras. Então, considerando que Deus é justo, isto não pode acontecer. Então, houve progresso. Então, se houve progresso, é porque a humanidade não tem uma sorte definitiva. Morreu, vai para o inferno, morreu, vai para o céu. Isso é uma coisa que se altera, né? A partir daí, por isso que eu falei que ele gostava de lidar com as contradições. A partir daí, esse raciocínio de vocês é totalmente equivocado. Não pode existir um céu e um inferno como vocês dizem. E aí, só continuando, para a gente correr um pouquinho. Qual era a descrição do inferno dos cristãos lá pelaquela pastoral do Monsenhor Gosset? Os demônios são puros espíritos. Pessoal, tem um negócio que a gente lê e fala assim: não é possível que alguém não acreditou, hein? Não é possível que hoje em dia muita gente ainda defende o mesmo raciocínio, o mesmo conceito. Isso está escrito lá na pastoral do Monsenhor Gosset, lá de 1864. Os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno podem ser considerados puros espíritos, uma vez que só a alma aí desce. E os restos entregues à terra se transformam em ervas, em plantas, em minerais e líquidos, sofrendo inconscientemente metamorfoses constantes na matéria. Olha só o que ele diz agora. Os condenados, porém, como os santos, devem ressuscitar no dia do juízo final, retomando para não mais deixá-los os mesmos corpos carnais que os revestiam na vida. Os eleitos ressuscitarão, contudo, em corpos purificados e resplendentes, e os condenados em corpos maculados e desfigurados pelo pecado. Isso os distinguirá
não havendo mais no inferno puros espíritos, porém homens como nós. A igreja na época, ela considerava o inferno como um lugar físico, um lugar material. E a igreja dizia assim, para o inferno só vão os espíritos que eram humanos, assim como nós, e que pecaram. Anjos não vão para o inferno e almas não vão para o inferno. Agora, o que eram almas, eu não sei. Porque eles fazem uma salada, e nem o Kardec foi assim, explícito ou foi detalhista para dizer isso. Mas aí eles continuam aqui, continuando. Conseguintemente, o inferno é um lugar físico, geográfico, material, uma vez que tem de ser povoado por criaturas terrestres, dotadas de pés, mãos, boca, língua, dentes, ouvidos, olhos, semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis. Ou seja, o inferno é aqui quase, né? O inferno é que nem aqui mesmo, é um lugar físico para eles. Isso daqui é um texto copiado dessa pastoral lá. Então é um material da igreja. Aí ele diz assim, há com efeito, continuando, há com efeito demônios que para melhor atormentarem os homens em seus corpos, tomam corpos. Uns têm asas de morcegos, cornos de escama, patas armadas de garras, dentes agudos, apresentando-se nos armados de espadas, tenazes, pinças, serras, grelhas, folhas. Isso daqui é o inferno cristão, hein? Isso aqui é o inferno cristão. Olha, aí continuando. E aí a gente vai entender por que eles falaram, só voltando aqui, ó, por que o Monsenhor lá diz assim, ó, com efeito demônios que para melhor atormentarem os homens, em seus corpos tomam corpos. Aqui, o Monsenhor lá, ele está combatendo diretamente as manifestações e as manifestações mediúnicas e o que estava já acontecendo com o Espiritismo. Por isso que o Kardec também usou essa pastoral que foi de um ano antes. Porque a igreja ela combateu o Espiritismo e os livros de Kardec nessa pastoral. Estes demônios, de formas sensíveis, que lembram tão visivelmente os deuses do Amente e do Tártaro, o Amente é o inferno egípcio e o Tártaro é o inferno grego, né? Bem como os ídolos adorados pelos fenícios, moabitas e outros gentios, vizinhos da Judéia, esses demônios não obram ao acaso, tendo cada um a sua função. O mal que praticam no inferno está em relação ao mal que inspiram e fizeram cometer na terra. Aí olha só o que o Kardec fala com relação a esse texto. Singular punição, na verdade, está no poder continuar em maior escala a prática de mal menor feito na terra. Ele fala assim, olha que interessante a punição que esse espírito que era ruim na terra teve. Ele continua a fazer mais mal do que ele fazia aqui. Mas que punição é essa que o inferno cristão dá para os pecadores? Aí ele é bem irônico, né? Ele fala, singular punição, na verdade, esta de poder continuar em maior escala a prática de mal menor feito na terra. Mais racional seria o sofrerem os próprios malfeitores as consequências desse mal, em lugar de se darem ao prazer de proporcioná-lo a outrem. Fala assim, poxa, eles pecam, vão para o inferno e continuam a pecar, continuam a fazer mal, continuam a ser pior. Que punição é essa? Eles deviam receber aquilo que, na mesma proporção que eles causaram, já introduzindo aí a lei de ação e reação do Espiritismo, que depois ele divulga no restante da sua obra, né? Então, mas é assim que ele opera os assuntos, né? Aí o inferno cristão, continuando. Os condenados são punidos em todos os seus órgãos e sentidos, porque também a Deus ofenderam por todos os órgãos e sentidos. Demônio algum se furta, nem se furtará jamais ao desempenho sinistro da sua tarefa, perfeitamente disciplinados e fiéis, enquanto a execução das vingativas ordens que receberam. Esses são os demônios lá, né? O que acontece no inferno cristão. Olha só o que o Kardec... continuando. Aliás, sem isso ainda é da pastoral. Aliás, sem isso, o que seria o inferno? Sem todos esses cenários horrorosos. O que seria o inferno? Repousariam os pacientes se os algozes altercassem ou se enfadassem?
Mas nada de repouso nem disputas para quaisquer deles, pois apesar de maus e inumeráveis que são, estendendo-se de um a outro extremo do abismo, nunca se viu sobre a terra súditos mais dóceis a seus príncipes, exércitos mais obedientes aos chefes ou comunidades monásticas mais humildes e submissas aos seus superiores. Isto é o Monsenhor falando do que era o inferno do cristão. Aí o Kardec, ironicamente, diz o seguinte: esses mesmos demônios, rebeldes a Deus quanto ao bem, são de uma docilidade exemplar quanto à prática do mal. Isso é o Kardec fazendo a refutação da observação lá do Monsenhor. Nenhum se esquiva ou afrouxa durante a eternidade. Que singular metamorfose em quem fora criado puro e perfeito como os anjos. Não é de pasmar vê-los dar exemplos de harmonia, de concórdia inalterável, quando os homens sequer não sabem viver em paz na terra antes se laceram mutuamente. Ou seja, nossa, esses demônios são melhores fazendo o mal do que fazendo o bem. Eles não conseguem fazer o mal. Eles não conseguem fazer o bem, mas fazem o mal com um envolvimento, com uma capacidade enorme. Ele ironizando a descrição do inferno e dos demônios lá do Monsenhor. Vendo-se o requinte dos castigos reservado aos condenados e comparando a sua situação à dos demônios, é caso de perguntar quais os mais dignos de lástima, se as vítimas ou os algozes. Porque realmente, né, eles faziam coisas piores com aqueles que estavam encarnados ainda e não tinham desencarnado. Ele não sabe se tem mais pena deles ou se tem mais pena de quem eles estavam sofrendo. Qual era o objetivo do Kardec aqui? O objetivo do Kardec era destruir os argumentos da Igreja Católica com referência ao céu, com referência ao inferno e com referência às colocações que eram infantis até para a época desse tipo de situação. Lembrando, o objetivo dele, né? O objetivo final dele. A doutrina espírita, introduzir a doutrina espírita, introduzir um conceito mais correto de desencarnação, encarnação, evolução, trabalho e continuidade, né, da vida. Com relação às penas eternas, agora eu vou ter que correr um pouquinho mesmo. Ele fala das penas eternas, que antes para a humanidade ela foi importante, porque ela meio que serviu como um freio, né? Era uma forma de, lá na antiguidade, os espíritos, nós, humanidade, termos medo de fazer coisas erradas. Então, se você fizer coisa errada, você vai ficar o resto pela eternidade toda, sofrendo nesse inferno, né? Naquele inferno que a gente falou. Então, as penas eternas, ele coloca, e é interessante mesmo, para um determinado momento do planeta, ela serviu. Para um determinado momento do planeta, ela serviu. Só que com todo o progresso, toda a evolução, chega num determinado ponto, isso já não começa mais a atender às necessidades. Então, ele diz aqui, né, teve razão de ser enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados, intelectual e moralmente. Mas isso tinha que ser modificado. E a evolução, o progresso, o trabalho, tudo aquilo que a gente já comentou, deveria servir para que as religiões pudessem evoluir em paralelo, né? Na época lá, ou lá atrás, a gente encontrava o seguinte, né? E ele coloca esse texto. Sempre que se lhe deparou, isso aqui minto. A verdade é assim, depois que ele falou a respeito das penas eternas e da evolução que aconteceu com a humanidade, ele falou assim, isso vigorou nos tempos antigos, com Moisés também era duro, mas já com Jesus começou, ou a modificação na linguagem, ela já foi percebida, tanto na parte de se falar de Deus, né? Não de um Deus vingativo, não de um Deus que combatia
um Deus que julgava, um Deus que era malvado às vezes, mas de um Deus que também era misericordioso, um Deus que era toda a glória, todo o poder, toda a inteligência. E aí ele entra com esse texto, sempre falando de Jesus. Sempre que se lhe deparou ensejo, ele falou de um Deus clemente e misericordioso, solícito em receber o filho pródigo que voltasse ao lar paterno, inflexível sim, para o pecador obstinado, porém pronto sempre a trocar o castigo pelo perdão do culpado, sinceramente arrependido. Este não é, por certo, o traço de um Deus sem piedade. Também convém assinalar que Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse, mesmo contra os maiores culpados, a condenação irremissível. E por que ele fala de Jesus? Porque o cristianismo, né, a igreja, elas só existem porque Jesus foi o protagonista de tudo isso. Então ele usa Jesus, ou ele usa os textos, ele fala da figura de Jesus, para falar, vocês que usam Jesus e falam de cristianismo, vocês mesmos se contradizem, né? Ainda com referência ao inferno, aos céus, a tudo aquilo. E aí, continuando. Voltemos ao dogma das penas eternas. Eis o principal argumento invocado em seu favor. É doutrina sancionada entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcionada à qualidade do ofendido. Olha o raciocínio de lá de trás, né? O crime de lesa majestade, por exemplo, o atentado à pessoa de um soberano, sendo considerado mais grave do que o fora em relação a qualquer súdito, é por isso mesmo mais severamente punido. Ou seja, se você comete algum crime contra um rei, você cometeu um crime contra alguém muito mais importante do que um súdito normal. Aí ele diz, se isso acontece, ele diz não, né? Os cristãos lá, a igreja, se isso acontece com um rei, imagine com Deus, que é infinito e eterno. Se a pena para um rei já é grande porque ele é rei, para Deus a única pena, justificando as penas eternas, a única pena que faz sentido é uma pena que vai durar pela eternidade. Então aí justificando o porquê que as religiões, a igreja, defendia as penas eternas. Também se invoca a favor da penas eternas o dogma da eternidade das penas o seguinte argumento: a recompensa conferida aos bons, sendo eterna, deve ter por corolário a eterna punição. Justo é proporcionar a punição à recompensa. Porque quem ia para o céu, lembra lá atrás? Quem ia para o céu ganhava para a eternidade tudo o que o céu oferecia em termos de bondade, né? Em termos de coisas boas. Se é assim, para quem vai para o céu, tem que ter o seu correspondente para quem vai para o inferno e quem pega a pena eterna. E aí entra uma justificativa de por que as penas eternas seriam tão duras. Mas aí o Kardec diz assim, Deus criou as almas para fazê-las felizes ou desgraçadas? Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser o fito do Criador, ou ele não seria bom. Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito, que adquirido não mais o perde. Aí só um adendo, né? Esse não mais o perde. É verdade que todo patrimônio adquirido pelo Espírito se mantém, mas se decair, ele volta a uma condição pior, recupera e volta àquela condição. Então, mais o que ele está dizendo aqui é isso mesmo, né? Não faz sentido nenhum para Deus, que é infinitamente bom, justo, amoroso, ter um caráter de pena eterna ou admitir-se que as penas eternas façam sentido. E aí o que ele fala a respeito das penas futuras segundo o Espiritismo? E sempre, quando ele fala do Espiritismo, ele se baseia naquilo que ele tem de informação, naquilo que acontece com base em todos os fenômenos acompanhados, descritos, catalogados e que ocorreram em diversas partes, para dar sustentação àquilo que ele estava dizendo, né? Aquilo que ele estava defendendo ou introduzindo. Ele diz assim, a carne, que era uma outra defesa da igreja, né? A carne só é fraca
porque o espírito é fraco. O que inverte a questão deixando àquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Era muito comum, e hoje a gente ainda ouve não argumento, mas essa colocação, né? Fala, poxa, às vezes as pessoas cometem alguns delitos, né? Algumas coisas contrárias à lei, porque foi impossível resistir, né? A carne é fraca, né? E o que o Kardec dizia aqui, ele falava, não, isso é uma bela desculpa, né? A carne, ela é fraca quando o espírito é fraco, né? Então, o que o espírito conseguirá, ou o que ele terá em termos de futuro, em termos de penalidade, é exatamente aquilo que ele fez em relação a tudo que ele vive, ou nas condições que ele vive, ou do jeito que ele vive. Se o espírito for moralmente forte, ele consegue controlar tudo isso. Então acaba virando desculpa esse negócio da carne ser fraca. É uma condição espiritual e não uma condição material interferindo no espírito, mas o contrário. O que ele quer dizer? O espírito é que deve comandar o corpo ou que deve comandar a matéria. Óbvio que não é coincidência, né? Se a gente for ler na obra do seu Oswaldo, a gente tem diversos textos, inclusive um dos palminhos lá, que especificamente ele fala disso, né? Ele fala disso, da importância disso daqui. E aí, ele define o seguinte, um código penal, e os juristas que vão... Nesse livro a gente tem um código penal da vida futura. Ele define 33 pontos em que todos deveriam atentar para que futuramente eles conseguissem uma condição melhor de vida e de evolução. Então eu vou passar rapidinho, não vou falar dos 33, óbvio, mas são preceitos do seguinte tipo. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Ou seja, tudo que a gente faz, tudo que você fizer, vai impactar na sua vida futura. Não existe pena eterna, mas as condições elas podem ser piores ou melhores de acordo com o que você faz e a forma como você vive. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, no mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Ou seja, se você agir bem e tiver mérito, isso conta para você melhorar, inclusive, as suas condições da próxima vida. Se você não agir bem, isso vai piorar as suas condições até você conseguir se reequilibrar. Dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Ou seja, nem o céu, nem o inferno são locais físicos. É uma questão vibratória, é uma questão de condição íntima. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometida. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem. Isso aqui é interessante. Quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazer. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Olha que coisa interessante. Por quê?
Porque além de você estar cometendo um ato contra a lei em você mesmo, você está contribuindo ou influenciando ou levando um irmão seu pelo caminho errado. Essa colocação é muito interessante quando ele coloca aqui, ó, aquele que peca, ele tem a sua responsabilidade, mas acaba sendo mais limitada do que aquele que influencia outro ou leva outro a pecar. No caso do suicídio, então, é pior ainda. E é isso exatamente que ele diz. E aí, o último. Espíritos há mergulhados em densa treva, outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo. Alguns são privados de ver os seres queridos, e todos geralmente passam com intensidade relativas pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Esta situação perdura até que o desejo de reparação, pelo arrependimento, lhes traga a calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à sua situação. Ou seja, se o espírito ele comete um erro e vai para um lugar ou se encontra numa situação desequilibrada, somente ele pode reverter esse erro e somente ele pode se reequilibrar. Isso pode demorar? Pode demorar, mas ele tem que querer. Isso é muito legal e a gente vê isso acontecer muito quando a gente faz pedido nas orações, né? Nós podemos pedir, desejar ajuda para qualquer um que a gente queira, né? A gente pode pedir ajuda para todo o espírito. E tem muitos espíritos que quando a gente pede ajuda, os videntes falam, poxa, as legiões foram até lá, mas elas não conseguem atuar. Às vezes não há um merecimento, mas às vezes aquele espírito, ele não demonstra condição, ele não demonstra vontade, ele não dá um passo à frente no sentido de receber ajuda e de melhorar. Tá? E é exatamente isso que ele diz. Eu gostaria de fazer o seguinte, eu separei alguns textos que eu queria ler para vocês, que são textos práticos, exemplos que ele coloca no final do livro. E aí não adianta eu resumir, eu tenho que ler porque são histórias dos espíritos, né? E por que eu queria fazer isso? Primeiro, porque é uma forma de como o Kardec, na época, se valeu para colocar de forma científica, porque afinal de contas eram muitos casos, em diversos lugares, em diversas pessoas, né? Então esse fenômeno ele podia ser comprovado em diversas situações. E era exatamente isso que o positivismo, os positivistas defendiam, né? Como se aquilo que você consegue comprovar, aquilo é real, aquilo existe, né? E por outro lado, esses casos também, eles confrontavam a própria Igreja Católica, que não davam informações, que não contribuíam, que não colaboravam, que não faziam com que as pessoas entendessem o que acontecia com elas depois da morte ou depois que elas desencarnaram, né? Então, o céu e o inferno, neste livro, que acaba sendo um livro, ele é técnico, porque o Kardec ele se valeu do tema para colocar o dedo em algumas feridas e abrir espaço para poder divulgar o espiritismo com base científica, né? Então ele é técnico, então ele é meio árduo para a gente ler, mas né, a forma como o Kardec aborda os assuntos e a forma como ele cutuca algumas questões que são dogmas, vale a pena ser lido sim. Acende só a luz para mim, eu vou ler 2 casos só para vocês, a gente tem 5 minutinhos aí, os casos são curtinhos. Não, eu sei, mas é bom já dar um tempo para respirar. Deixa eu ver aqui que eu marquei no meu outro livro, mas eu lembro o nome. Então aqui são exemplos, que é o que o Kardec coloca, né? São exemplos no final do livro de depoimentos
que ele dividiu em depoimentos de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Então eu tinha separado aqui, tem um legal que é um dos espíritos felizes, que não é tão grande, é um médico russo. Então eu vou ler rapidinho aqui para vocês verem qual era a linha que o Kardec seguia. Está mais difícil de achar a página do que... Aqui, um médico russo. MP de Moscou era um médico tão eminente pelo saber como pelas qualidades morais. Quem o evocou apenas o conhecia por tradição, não havendo tido com ele relações sequer indiretas. A original comunicação foi dada em idioma russo. Então, isso tudo aqui foram compilações que o Kardec recebeu ao longo de anos, né, de diversos lugares, e depois dele olhar, analisar tudo, ele incluiu. Pergunta. Aí o médium perguntava, ou um assistente perguntava, o médium, o espírito respondia através do médium. Então o espírito aqui é este médico russo. Pergunta. Depois da evocação, estáis presente? Resposta. Sim. No dia da minha morte, vos persegui com a minha presença. Ele falando para o médium. Vos persegui com a minha presença e resististes às tentativas que fiz para escreverdes. As palavras que a meu respeito dissestes deram ocasião a que vos reconhecesse, e daí o desejo de me entreter convosco para o vosso benefício. Pergunta. Bom como éreis, por que sofrestes tanto? Resposta. Porque o Senhor aprouve fazer-me sentir duplamente por esse meio o preço da minha libertação, querendo ao mesmo tempo que na terra progredisse o mais possível. Pergunta. A ideia da morte causou-vos terror? Resposta. Tinha bastante fé em Deus para que tal não sucedesse. Pergunta. O desprendimento foi doloroso? Resposta. Não. Isso que denominais últimos momentos, nada é. Eu apenas senti um rápido abalo para encontrar-me logo feliz, inteiramente desembaraçado da mísera carcaça. Lembrando, isso aqui é um relato que está dentro do tópico espíritos felizes, porque tem tópico de espíritos sofredores, espíritos suicidas, que o relato é completamente diferente. Eu vou fazer um depois só para vocês verem. Pergunta. E que sucedeu depois? Resposta. Tive o prazer de ver aproximarem-se inúmeros amigos, notadamente os que tive a satisfação de ajudar, dando-me todos as boas-vindas. Pergunta. Que regiões habitais? Acaso algum planeta? Porque isso é um aspecto também que, lendo o livro, principalmente esse, em alguns outros também, o Kardec ele não fala de planos espirituais. E nesse livro ele chega a comentar alguma coisa, né? O planeta Terra seria um planeta onde os espíritos devedores realizariam o seu reequilíbrio ou realizariam a sua volta, a sua evolução principal. Mas a evolução mesmo, né, os melhores planos, seriam em outros planetas. Isso está escrito no livro do Kardec também. E aqui ele diz alguma coisa, por isso que ele faz essa pergunta. Que regiões habitais, acaso algum planeta? Aí ele responde, tudo que não seja planeta, constitui o que chamais espaço e é neste que permaneço. O homem não pode, contudo, calcular, fazer uma ideia, sequer do número de gradações desta imensidade. Que infinidade de escalas nesta escada de Jacó que vai da terra ao céu, isto é, do aviltamento da encarnação em mundo inferior como esse, até a depuração completa da alma. Ao lugar em que ora me encontro não se chega senão depois de uma série enorme de provas ou por outra de encarnações. Pergunta. Logo deveis ter tido muitas existências. Resposta.
Nem podia ser de outra maneira. Nada há excepcional na ordem imutável do universo estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Assim, se grande for aquela, é que também esta o foi e necessariamente. Mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos, que são diferentes e sucessivas encarnações. É fácil, pois, concluir, estando eu num dos graus elevados, o atingir depois de uma série de combates, nos quais Deus me permitiu sair-se vitorioso algumas vezes. E aí ele vai descrevendo, e a descrição dele é sempre uma descrição positiva, uma descrição super interessante, porque é um espírito feliz. Aí eu só vou ler uma só, de um espírito suicida. E eu achei interessante essa, porque assim, o título é Duplo Suicídio, por amor e por dever. Olha só, duplo suicídio, por amor e por dever. Aí a gente vê, olha, o que acontece nesse planeta é um negócio impressionante. Só que isso daqui dava condição para o Kardec e para todo o povo da época travar contato com uma situação que era tão nova para eles, que era tão importante e refletia a realidade, né? Duplo suicídio por amor e por dever. Por amor e por dever. É de um jornal de 13 de junho de 1862 a seguinte narrativa. A jovem Palmir, modista, residindo com seus pais, era dotada de aparência encantadora e de caráter afável. Por isso era também muito requisitada a sua mão. Entre todos os pretendentes, ela escolheu o senhor B, que lhe retribuía essa preferência com a mais viva das paixões. Não obstante essa afeição, por deferência dos pais, Palmir consentiu em desposar-se o senhor D. Ou seja, ela gostava do B, mas por pressão dos pais, ela casou com o D. Cuja posição social se afigurava mais vantajosa àqueles do que a do seu rival. Os senhores B e D eram amigos íntimos. E posto não houvesse entre eles quaisquer relações de interesse, jamais deixaram de se avistar. O amor recíproco de B e Palmir, que passou a ser a senhora D, de modo algum se atenuara, e como se esforçassem ambos por contê-lo, aumentava-se ele de intensidade na razão direta daquele esforço. Visando extingui-lo, B tomou o partido de se casar e desposou, de fato, uma jovem possuidora de eminentes predicados, fazendo o possível para amá-la. Ou seja, o B casou com outra mulher. Cedo, contudo, percebeu que esse meio heróico lhe fora inútil à cura. Decorreram 4 anos sem que B ou a senhora D faltassem aos seus deveres, ou seja, eles não tinham nenhum tipo de relação. Eles se mantinham ali firmes no propósito de cada um com o seu casamento e eles não, apesar do sentimento, eles seguraram a barra. O que padeceram, só eles o sabem, pois D, que estimava deveras o seu amigo, atraía-o sempre ao seu lar, insistindo para que nele ficasse quando tentava retirar-se. O amigo dele gostava muito dele, então ele sempre convidava ele para ir na casa deles, porque ele não sabia, eles também não falavam. Então, sem querer, ele também criava uma situação difícil ali. Aproximados um dia por circunstâncias fortuitas e independentes da própria vontade, os dois amantes deram-se ciência do mal que os torturava e acharam que a morte era, no caso, o único remédio que se lhes deparava. Então, olha só, eles concluíram, falaram, nós não temos o que fazer. A única alternativa é a gente se matar. Assentaram que se suicidariam juntamente no dia seguinte, em que o senhor D estaria ausente da casa mais prolongadamente. Feitos últimos aprestos, escreveram longa e tocante missiva, explicando a causa da sua resolução, para não prevaricarem. Essa carta terminava pedindo que lhes perdoassem e mais, para serem enterrados na mesma sepultura. De regresso à casa, o senhor D encontrou-os asfixiados. Respeitou-lhes os últimos desejos e assim não consentiu fossem os corpos separados no cemitério. Sendo esta ocorrência submetida à Sociedade de Paris como assunto de estudo,
um espírito respondeu. Então isso daí foi uma narrativa, aí um espírito respondeu. Os 2 amantes suicidas não vos podem responder ainda. Vejo-os imersos na perturbação e aterrorizados pela perspectiva da eternidade. As consequências morais da falta cometida lhes pesarão por migrações sucessivas, durante as quais suas almas separadas se buscarão incessantemente, sujeitas ao duplo suplício de se pressentirem e desejarem em vão. Completa a expiação, ficarão reunidos para sempre no seio do amor eterno. Aí a gente tem que dar, né? Completa a sua expiação, sua evolução, eles vão ficar no seio do amor eterno, mas lá na frente. Dentro de 8 dias, na próxima sessão, podereis evocá-los. Eles aqui virão sem se avistarem, porque profundas trevas os separarão por muito tempo. Aí, 8 dias depois, eles foram a uma sessão, os espíritos, o casal. Evocação da suicida. Aí perguntam para ela do outro lado: vedes o vosso amante com o qual vos suicidastes? Resposta: os 2 estavam na mesma sessão. Eles foram na mesma sessão, participaram da mesma sessão. Aí o médium pergunta para a suicida: você vê o seu amante? Você está vendo o seu amante no qual vos suicidastes? A resposta: nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erram neste mundo. Que noite, e que véu espesso me circunda a fronte. Agora, imaginem esse texto naquela época, um católico que tenha comprado o livro e tenha toda aquela bagagem de conhecimento, ou aquela crença naquilo tudo que a igreja pregava com referência, né, ao céu, ao inferno, ao que acontecia depois da morte, ele lendo isso daqui. Olha só o choque que causava. Aí a segunda pergunta: que sensação experimentastes ao despertar no outro mundo? Resposta: singular. Tinha frio e escaldava. Tinha gelo nas veias e fogo na fronte. Coisa estranha, conjunto inaudito. Fogo e gelo pareciam consumir-me, e eu julgava que ia sucumbir uma segunda vez. Terceira: experimentais qualquer dor física? Resposta: todo o meu sofrimento reside aqui. Aí o médium pergunta: o que quereis dizer aqui? Resposta: aqui no meu cérebro, aqui no meu coração. Aí continua a pergunta: acreditais na perenidade dessa situação? Resposta: sempre. Ouço às vezes risos infernais, vozes horrendas que bradam, sempre assim. Então, falta de perspectiva nenhuma de quando que isso vai acabar ou quando mudar, né? O espírito. É o sofrimento por ter cometido o ato. Pois bem, podemos com segurança dizer-vos que nem sempre assim será. Pelo arrependimento obtereis o perdão. Resposta: que dizeis? Não ouço. Olha que interessante, ela não conseguia ouvir exatamente tudo o que era dito. Algumas coisas que falavam, ela não conseguia entender, ela não conseguia ouvir. Continua assim: ó. Repetimos que os vossos sofrimentos terão um termo, que os podereis abreviar pelo arrependimento, sendo-nos possível auxiliar-vos com a prece. Aí ela responde: não ouvi além de sons confusos, mais que uma palavra. Essa palavra é graça? Seria efetivamente graça o que pronunciastes? Falastes em graça, mas sem dúvida o fizestes à alma que por aqui passou junto de mim, pobre criança que chora e espera. Provavelmente algum espírito passou junto dela e ela falou: vocês estão falando alguma coisa para ela, porque para mim provavelmente não é o que vocês estão dizendo, né? Eu não tenho muita esperança. Uma senhora presente à reunião declarou que fizera fervorosa prece pela infeliz, o que sem dúvida a comoveu e que de fato mentalmente havia implorado em seu favor a graça de Deus. Aí continuando: dissestes estar em trevas e nada ouvir? Resposta: é-me permitido ouvir algumas das vossas palavras, mas o que vejo é apenas um crepe negro, no qual de vez em quando se desenha um semblante que chora. Mas uma vez que ele aqui está, sem o avistardes, nem sequer vos apercebeis da presença do vosso amante? Resposta: não me faleis dele,
devo esquecê-lo presentemente para que o crepe se extinga a imagem retratada. Que imagem é essa? Resposta: a de um homem que sofre e cuja existência moral sobre a terra aniquilei por muito tempo. Da leitura dessa narrativa, logo se depreende haver nesse suicídio circunstâncias atenuantes, encarado como ato heróico provocado pelo cumprimento do dever. Mas reconhece-se também que, contrariamente ao julgado, longa e terrível deve ser a pena dos culpados por se terem voluntariamente refugiado na morte para evitar a luta. A intenção de não faltar aos deveres era efetivamente honrosa e lhes será contada mais tarde, mas o verdadeiro mérito consistiria na resistência, tendo eles procedido como o desertor que se esquiva no momento do perigo. A pena consistirá, como se vê, em se procurarem debalde por muito tempo, quer no mundo espiritual, quer noutras encarnações terrestres. Pena que ora é agravada pela perspectiva de sua eterna duração. Para eles, aquilo é uma coisa que vai durar para sempre, né? Então aquilo, naquele momento, para os dois, é uma coisa, deve ser uma tortura enorme, porque não faz a menor ideia, até porque não tinha conhecimento, não faz a menor ideia do que vai acontecer depois. Então, para ele pensa no conceito lá de pena eterna. Ele vai assim, eu vou ficar assim o resto dos meus dias, o resto, sabe-se lá quanto. Então, o que ele está focando aqui é isso. Essa perspectiva, aliada ao castigo, faz que lhes seja defeso ouvirem palavras de esperança que porventura lhes dirijam. Aos que acharem esta pena longa e terrível, tanto mais quanto não deverá cessar, senão depois de várias encarnações, diremos que tal duração não é absoluta, mas dependente da maneira pela qual suportarem as futuras provações. Além do que, eles podem ser auxiliados pela prece, e serão, assim como todos, os árbitros do seu destino. Não será isso, ainda assim, preferível à eterna condenação sem esperança, a que ficam irrevogavelmente submetidos, segundo a doutrina da Igreja, que os considera votados ao inferno e para sempre, a ponto de lhes recusar com certeza, por inúteis, as últimas preces? Então é isso. Assim, ó, tem sei lá, uns 40 casos, muito interessante ler, porque é um aprendizado cada um dos casos. É um relato de espíritos na sua condição evolutiva, no seu momento de encarnação que desencarnaram, na sua condição de entendimento, nas informações que tinham. Então, tudo isso tem que ser ponderado nos relatos, mas são relatos fidedignos e de espíritos que estavam no plano espiritual. Então, o livro em si, numa parte ele traz uma série de conceitos, que é o que ele chama de doutrina, e esses conceitos eles são para afrontar e para questionar, principalmente a Igreja Católica e os materialistas. E no outro lado, ele traz essa série de exemplos de narrativas de espíritos que do outro lado falam das suas condições. Alguns mais felizes, outros piores, uns suicidas, outros criminosos, então tem diversos exemplos. Era isso que eu tinha para falar. Como sempre a gente corre muito, como sempre a gente fala muito algumas outras coisas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. A gente tenta responder.